Você já se perguntou quem você seria se ninguém estivesse olhando? Não é uma pergunta retórica, é uma provocação, porque a maioria das pessoas vive como se estivessem em um palco, interpretando papéis que foram escritos por outros. Família, cultura, redes sociais, traumas. E o mais assustador, elas nem percebem. A autenticidade não é um traço de personalidade, é um código, um conjunto de escolhas conscientes que desafiam um condicionamento invisível que molda quem você acha que é. E esse código, quando ativado, não apenas transforma a sua identidade, ele liberta a sua existência. Mas por que é tão difícil ser autêntico? A resposta está na biologia e na psicologia. O cérebro humano é uma máquina de adaptação social. Desde a infância, aprendemos que ser aceito é mais seguro do que ser verdadeiro. Um bebê que chora demais pode ser ignorado. Uma criança que expressa raiva pode ser punida. Um adolescente que pensa diferente pode ser excluído. Resultado, aprendemos a esconder partes de nós para sobreviver. Carl Rogers, um dos pais da psicologia humanista, dizia que a curiosa paradoxa é que, quando me aceito como sou, então posso mudar. Mas antes de aceitar quem você é, você precisa descobrir quem você não é. Isso exige coragem. Imagine um espelho, mas não um espelho comum. Um espelho que reflete não o que você mostra, mas o que você esconde. Nele aparecem suas contradições, seus desejos não ditos, suas máscaras sociais. A maioria das pessoas quebra esse espelho. Você vai encará-lo? A autenticidade começa com desconforto, porque ela exige que você questione tudo o que foi ensinado a aceitar como verdade. Ela te obriga a olhar para o script da sua vida e perguntar: fui eu quem escreveu isso? Vamos a um exemplo real. Pense em alguém que passou anos em um emprego que odeia, mas continua lá porque é estável. Ou alguém que vive um relacionamento morno, mas não sai porque é melhor do que ficar sozinho. Essas pessoas não estão vivendo, estão representando. E o preço da performance é a perda da alma. A autenticidade não é fazer o que quiser quando quiser. Isso é impulsividade. A autenticidade é alinhamento. É quando o que você pensa, sente e faz estão em coerência. E isso é raro, porque exige presença. Exige escuta interna. Exige dizer não, quando o mundo inteiro espera um sim. Quer um exercício simples e brutal? Pegue um papel e escreva: coisas que eu faço só para agradar os outros. Escreva sem filtro. Depois, leia em voz alta. Cada item dessa lista é uma porta de entrada para sua prisão. E cada vez que você diz sim a algo que nega a sua verdade, você reforça as grades. Mas há uma saída. E ela começa com a decisão: parar de se trair. Você não precisa se reinventar. Precisa se lembrar, porque a autenticidade não é algo que você cria, é algo que você recupera. Está aí dentro, soterrada por camadas de medo, vergonha e condicionamento. E a cada escolha verdadeira, você escava um pouco mais fundo. A pergunta não é quem eu quero ser. A pergunta é quem eu sou quando não estou tentando ser ninguém. Esse é o início do código, e ele só pode ser ativado por você. Você já percebeu como a maioria das pessoas não responde perguntas, repete condicionamentos? Pergunte a alguém por que escolheu a profissão que tem. Por que se veste daquele jeito? Por que acredita no que acredita? A resposta, quase sempre, é uma narrativa herdada. Por que é o certo? Porque sempre foi assim? Porque todo mundo faz. Mas o que é o certo? Certo para quem? Quem definiu esse roteiro? A autenticidade exige que você desmonte essas respostas automáticas. Isso não é confortável. É como desmontar uma casa onde você viveu a vida inteira e descobrir que ela foi construída sobre os escombros de quem você realmente é. A neurociência mostra que o cérebro humano prefere a familiaridade à verdade. Isso significa que, mesmo que algo nos faça mal, se for familiar, o cérebro vai preferir manter. É por isso que tanta gente permanece em padrões tóxicos, porque são conhecidos, porque são previsíveis, porque são seguros, mesmo que destruam por dentro. Mas a autenticidade não nasce no conforto, ela nasce no atrito. No momento em que você percebe que está vivendo uma vida que não é sua. E decide, mesmo tremendo, sair do script. Vamos a uma história real. Uma mulher de 42 anos, executiva bem-sucedida. 2 filhos, casamento estável. Por fora, tudo certo. Por dentro, um vazio que ela não conseguia nomear. Até que um dia, em uma sessão de terapia, ela disse: eu não sei quem eu sou, sim o que esperam de mim. Essa frase é um grito silencioso que ecoa em milhões de pessoas. Ela não estava deprimida. Ela estava desconectada. Desconectada de si,
desconectada da sua própria essência, desconectada do que a fazia vibrar antes de aprender a se encaixar. E talvez você também esteja. Talvez você tenha se tornado tão bom em agradar, em se adaptar, em ser o que os outros precisam, que esqueceu como é ser o que você precisa. Talvez você tenha confundido aceitação com amor. Talvez você tenha confundido performance com pertencimento. Mas aqui vai uma verdade dura. Toda vez que você se molda para ser aceito, você se afasta de quem realmente é. E quanto mais longe de si, mais perto da angústia. Quer um exercício prático? Durante os próximos dias, toda vez que for tomar uma decisão, desde o que vestir até o que responder em uma conversa, pergunte: estou fazendo isso por mim ou para ser aceito? Essa pergunta simples pode revelar o quanto da sua vida é movida por medo e não por verdade. E se esse vídeo está te fazendo pensar, se alguma parte dele te tocou, te incomodou ou te despertou, curta. Se inscreva no canal, não por obrigação, mas porque talvez essa seja a primeira de muitas conversas que você precisa ter com você mesmo. A autenticidade não é um destino, é um processo. E esse processo começa agora. Você já se perguntou por que é tão difícil dizer não? Não para os outros, mas para aquilo que te fere, por um convite que você não quer aceitar, por elogio que não acredita, para a expectativa que não é sua. A dificuldade em dizer não é um dos sintomas mais claros de uma identidade sequestrada, porque quando você não sabe quem é, qualquer aprovação serve como âncora, e você se agarra a ela, mesmo que isso curte sua integridade. A psicologia chama isso de falso self. Um eu construído para agradar, para sobreviver, para se encaixar. Donald Winnicott, psicanalista britânico, dizia que o falso self surge quando a criança percebe que ser autêntica gera rejeição. Então ela aprende a ser o que os outros esperam. E esse personagem cresce com ela. Vai para a escola, escolhe a profissão, se casa, tem filhos e um dia olha no espelho e não se reconhece. Você já teve essa sensação? De estar vivendo uma vida que parece sua, mas não é? De estar cercado de pessoas, mas se sentindo invisível. De estar sempre cansado, mesmo sem fazer esforço físico. Esse cansaço tem nome: exaustão emocional por autoabandono. Porque viver fora de si é um esforço constante. É como usar uma máscara o dia inteiro. Ela pesa. E quanto mais tempo você a usa, mais difícil é lembrar do rosto por trás dela. Mas aqui vai uma verdade libertadora. Você não precisa continuar representando. A autenticidade começa com microescolhas, com pequenos atos de rebeldia contra o condicionamento, com um simples gesto de dizer: isso não é para mim, mesmo que todos digam que é, mesmo que pareça loucura, mesmo que doa. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você está em uma roda de conversa. Alguém faz uma piada ofensiva, todos riem. Você não acha graça, mas ri também, para não parecer chato. Esse é um momento de traição interna, pequeno mas simbólico, porque você silenciou sua verdade para manter pertencimento. E cada vez que isso acontece, você se afasta um pouco mais de si. Agora, imagine o contrário. Você não ri. Você diz: não achei engraçado. Talvez haja desconforto, talvez haja silêncio, mas ali, naquele instante, você se escolheu. E isso é autenticidade. Escolher-se mesmo quando o mundo oferece aplausos para a versão que não é você. Quer um exercício? Durante uma semana, pratique o não performar. Não ria se não quiser, não elogie por obrigação, não diga "tá tudo bem" se não estiver. Observe o que acontece com os outros e com você. Você vai perceber que a autenticidade assusta, mas também atrai, porque ela tem uma força magnética. Ela revela, ela limpa, ela liberta. E se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo isso. Talvez algo dentro de você esteja se movendo. Talvez o código esteja começando a se ativar. Você já percebeu como a autenticidade incomoda? Não por ser agressiva, mas por ser verdadeira. E a verdade, quando dita com presença, desestabiliza estruturas frágeis. Pessoas que vivem de aparência se sentem ameaçadas por quem vive de essência. Ambientes baseados em convenções rejeitam quem ousa ser real. E é por isso que, muitas vezes, ser autêntico significa estar só. Mas estar só não é o mesmo que estar perdido. Estar só pode ser o início do reencontro.
Porque quando você silencia o barulho externo, começa a ouvir a própria voz. A psicologia transpessoal fala sobre o chamado do self. É aquele momento em que algo dentro de você começa a incomodar. Você não sabe explicar, mas sente que não dá mais para continuar vivendo no automático. É como se a alma começasse a bater na porta da consciência, pedindo passagem. E quando você escuta esse chamado, tudo muda. As conversas mudam, os desejos mudam, as prioridades mudam. Você começa a perceber que não quer mais ser aceito, quer ser inteiro. Mas isso tem um custo, porque a autenticidade cobra o preço da ilusão. Ela exige que você abra mão da imagem que construiu para sobreviver. E isso dói. Dói porque você investiu anos nessa imagem. Dói porque ela protegeu você. Dói porque, por mais falsa que fosse, ela era familiar. Mas aqui está a chave. Você não precisa destruir quem foi. Precisa apenas deixar de fingir que ainda é. Vamos a uma metáfora. Imagine que você está usando uma roupa apertada. Ela já não serve mais, mas você insiste em usá-la, porque foi cara, porque todos elogiam, porque você se acostumou. Até que um dia, você decide tirá-la e pela primeira vez em anos, respira. A autenticidade é esse respiro. É o alívio de não precisar mais sustentar uma versão que te sufoca. Quer um exercício? Escreva uma carta para si mesmo. Mas não para você de agora. Escreva para o você que existia antes do medo, da vergonha, da necessidade de agradar. Diga o que você sente. Peça perdão por ter se abandonado. Prometa que vai voltar. Essa carta não é um ritual simbólico, é um ato de reconexão. É um lembrete de que, por trás de todas as camadas, ainda existe um eu intacto, esperando para ser vivido. E quando você começa a viver esse eu, algo muda no mundo ao seu redor. As pessoas certas se aproximam, as erradas se afastam, o que era esforço vira fluxo, o que era ruído vira silêncio, o que era busca vira encontro. Você já percebeu que às vezes a maior prisão é invisível? Ela não tem grades, não tem muros, mas está ali nos tenho que, não posso, não sou capaz. Está nas frases que você repete sem perceber, nos limites que você aceita sem questionar, nas versões de si que você veste para não incomodar. Essa prisão tem nome: identidade condicionada. Ela é construída ao longo da vida, tijolo por tijolo, por tudo aquilo que você acreditou que precisava ser para ser amado. E o mais cruel, ela funciona. Você é aceito, você é elogiado, você é bem-sucedido. Mas, por dentro, está vazio. Porque o sucesso que exige a morte da sua verdade é fracasso disfarçado. Porque o amor que só existe quando você se anula não é amor, é barganha. Porque a paz que depende de você se calar não é paz, é silêncio forçado. A autenticidade é o oposto disso. Ela não é confortável, ela não é sempre aceita, mas ela é real. E o real tem poder. A psicologia existencial fala sobre a angústia da liberdade. É aquele desconforto que sentimos quando percebemos que somos responsáveis por nossas escolhas. Não dá mais para culpar os outros, não dá mais para se esconder atrás de desculpas. Você é livre. E isso assusta. Mas também liberta. Porque se você é livre para se perder, também é livre para se encontrar. Se é livre para repetir padrões, também é livre para quebrá-los. Se é livre para fingir, também é livre para ser. Vamos a uma prática. Durante os próximos dias, escolha um momento do dia para ficar em silêncio. Sem celular, sem distrações, sem máscaras. Apenas você com você. Observe o que surge. Talvez venha a ansiedade, talvez venha a culpa, talvez venha um vazio. Não fuja. Fique. Escute. Porque no fundo desse silêncio mora uma voz que você esqueceu como soa. A sua. E quando você começa a escutá-la, algo muda. Você começa a se posicionar, a dizer não com firmeza, a dizer sim com presença,
a se afastar do que te apaga, a se aproximar do que te expande, e o mundo aos poucos começa a se reorganizar ao redor da sua verdade. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais inteiro. Você chegou até aqui. E isso já diz muito. Porque a maioria para no meio. A maioria desiste quando começa a doer. A maioria prefere a zona de conforto à zona da verdade. Mas você ficou. Você escutou. Você sentiu. E talvez, nesse exato momento, algo dentro de você esteja diferente. Talvez não tenha nome ainda. Talvez seja só um silêncio novo. Ou uma vontade de respirar mais profundo. Ou uma certeza sutil de que não dá mais para continuar vivendo quem você era antes desse vídeo. Isso é o código se ativando. Não como mágica, mas como memória. Porque a autenticidade não é algo que você aprende, é algo que você lembra. Você nasceu inteiro, você nasceu verdadeiro, você nasceu livre. O mundo tentou te convencer do contrário, mas agora você sabe. Você não precisa mais se esconder, você não precisa mais se moldar, você não precisa mais se trair. Você pode ser, simples assim e profundamente assim. Mas atenção, ser autêntico não é ser perfeito, é ser honesto, é ser presente, é ser humano. É ter coragem de dizer, isso sou eu, com luzes e sombras, com força e fragilidade, com dúvidas e fé. E se você chegou até aqui, eu te convido a fazer algo. Não deixe essa conversa morrer aqui. Escreva nos comentários, eu escolho ser eu. Não por mim, mas por você, para registrar esse momento, para declarar, mesmo que em silêncio, que você está pronto para viver de verdade. Curta esse vídeo se ele te tocou. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada comigo. Compartilhe com alguém que precisa lembrar quem é. Porque a autenticidade é contagiosa e quando você se liberta, você inspira outros a fazerem o mesmo. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E agora você está mais perto de si do que jamais esteve. Esse é o começo. E o começo é tudo.